E você que quer saber os seus direitos ao contratar serviços de viagem, vai poder conferir aqui algumas dicas, né? Agora está chegando o carnaval, muitas pessoas viajam para descansar, aproveitam o feriado para tirar alguns dias, né? Você precisa saber quais são os seus direitos. E para falar com a gente, o nosso Irlan Mello, advogado. Seja bem-vindo, doutor Irlan. Tudo bem, tudo jóia? Tudo bem? Irlan, bom tê-lo conosco mais uma vez, viu? E aí, principalmente nessa época do ano, onde muitas pessoas vão passar muitas situações desagradáveis nos aeroportos, porque é uma época de férias, de feriado, de viagens, e a gente quer falar sobre os seus direitos, né? Nessa época em que você precisa viajar com a família e, de repente, pode ser surpreendido por uma situação que traga constrangimento, algum desagrado, e aí, às vezes, o cidadão não sabe onde recorrer. Por isso, o Irlan Mello está aqui para tirar suas dúvidas. Você pode, inclusive, participar com a gente pelo 3209-3301. Você tem que teclar a opção 1 e ouvir o atendimento até o fim para que a sua participação seja registrada. Também temos o telefone ao vivo, 3253-3320. Você fala direto com a nossa direção aqui do programa. E também pelo Twitter, você pode enviar para @detudumpouco.tv e ainda para o nosso e-mail, detudumpouco@redesuper.com.br. Bom, Irlan, eu queria te perguntar, você que tem um escritório de advocacia, tem muita gente, por exemplo, que sofre situações com essa questão de agências de viagem, de empresa aérea, sobretudo nessas épocas de grandes feriados? Sim, pastor, olha, normalmente você encontra vários problemas principalmente nessa época de feriado ou férias. Por quê? Porque a demanda aumenta muito, né? Agora, eu queria, já de início, falar algo para os telespectadores em relação a essa questão de agências ou de viagens que você vai contratar. A primeira coisa mais importante de se fazer é você se programar e se planejar. E, além disso, documentar tudo o que vai ser feito. Então, por exemplo, você vai fazer uma viagem, tem um folder sobre essa viagem, tem algum tipo de propaganda que foi feito sobre essa viagem, você tem toda a documentação relativa a essa viagem. Tudo que você puder documentar é muito importante para que, num eventual problema que possa acontecer durante essa viagem, ou mesmo no início dessa viagem, você ter como recorrer para poder exercer bem os seus direitos. Às vezes você está falando documentar e não necessariamente tem que ser um contrato, um papel. Pode ser, de repente, hoje em dia a tecnologia facilita muito. O cara tira uma foto de um folder ou de uma propaganda. Ou no próprio site da empresa que está oferecendo, ou da agência de viagens que está oferecendo. Então você tem ali quais são as condições do pacote, na verdade, e ali você tem uma cópia daquilo e, se não foi cumprido, você tem como exercer o seu direito. Mas as pessoas têm procurado muito, por exemplo, o escritório de advocacia para pleitear direitos que não foram respeitados. Sim, principalmente a questão do dano moral, quando acontece, por exemplo, de algo que não foi atendido e isso causa algum constrangimento, alguma situação assim. Importante também a gente entender que a responsabilidade tanto da agência de turismo quanto da operadora, ou seja, da empresa aérea, ela é objetiva. O que significa isso? Significa que todo e qualquer dano, o consumidor apenas ele precisa demonstrar que houve aquela viagem, que aquilo ali deveria ter acontecido. E a empresa tem que responder por aquele prejuízo. Quando você fala dano moral, muitas vezes a gente tem a tendência de pensar que nós estamos falando de alguma coisa ofensiva. E não é necessariamente isso, né? Não, é tudo que possa causar constrangimento à pessoa, algo que possa afetar os seus sentimentos íntimos. Por exemplo, eu estou com toda a minha família preparada para viajar. De repente, o voo foi cancelado. Isso gera dano moral. Isso aí, você só precisa comprovar que houve o cancelamento. Não é só o material que gera, então, no caso. Também teria o dano material, não é? Porque a pessoa, por exemplo, pode ter perdido uma diária de hotel, ela pode ter perdido um passeio que já estava contratado. Isso são danos materiais. Porém, o transtorno, aquela dor íntima que você sente de não poder usufruir daquilo que você contratou. O desconforto com os filhos. Ah, papai, a gente não vai viajar mais. Dano moral. Doutor Irlan, até antes da gente passar para a pergunta da rua, o pessoal da rua perguntou, a gente quer chamar. Mas no caso de esse cancelamento do voo ter sido causado pelo clima,
que não é responsabilidade da companhia. Mesmo assim, a pessoa tem direito a danos morais? Não, Luciana. Nesse caso, é um caso que o direito chama de caso fortuito ou força maior. Se ficar comprovado que o evento que deu causa ao cancelamento do voo foi algo imprevisível, então, por exemplo, questão do clima, ou acontece alguma situação onde o espaço aéreo é fechado, qualquer tipo de circunstância fora do normal, aí sim você tem uma excludente, ou seja, você tem uma possibilidade de não ter, uma exceção à regra. Seria algo que não é responsabilidade da companhia aérea. Sim, aí nesse tipo de situação, aí não caracterizaria o dano moral. Porém, a empresa aérea e o agente, né, no caso as agências de turismo, têm responsabilidade perante aquele passageiro. Então, a primeira e maior responsabilidade que eles têm é a questão da informação. Sim. Então, eles precisam estar cientes de tudo que está acontecendo. Dependendo do tempo que for demorando, também tem direito ao lanche, ou um almoço, ou um transporte, hotel, tudo isso de acordo com o tempo da demora. Então, sim, antes de você continuar respondendo a gente aqui no estúdio, a gente tem perguntas que os nossos telespectadores fizeram a nossa reportagem nas ruas e a gente vai ouvi-las então. Vamos lá. Como deve ser a relação entre cliente e agências de viagem? Olha só, as agências de viagem, elas exercem uma intermediação não remunerada em relação a uma viagem que vai ser feita. Elas têm responsabilidade objetiva. Eu sempre gosto de recomendar às pessoas que quando for fazer a sua viagem, elas façam através de uma agência de turismo. Muitas pessoas falam assim, mas tem que pagar um percentual em relação à agência de turismo. Então eu vou dar um exemplo muito interessante que aconteceu há pouco tempo. Uma empresa aérea chamada Pluna, do Uruguai, ela simplesmente faliu. Todas as pessoas que compraram passagem através da internet, diretamente no site dessa agência, perderam seu dinheiro e não vão receber. Se fosse através de uma agência de turismo, essa agência de turismo era corresponsável e ela pagaria por todos esses prejuízos que foram feitos. Então, assim, é interessante que você tenha a agência de turismo para te auxiliar. E uma outra coisa também interessante, que às vezes as pessoas não sabem, quando você compra passagem através de um intermediário, e na internet nós temos vários, vou dar um exemplo, por exemplo, decolar.com, é uma agência de turismo também, é uma agência de viagens, porque ela faz uma intermediação, ela também é corresponsável. Então, se possível, faça sempre via uma agência de turismo. Porque aí você pode se garantir em caso de prejuízo. É aquela coisa, vai pagar um pouquinho mais, que é a prestação de serviço ali, mas dá para se garantir. Dá para se garantir um eventual problema, os dois respondem. Responde tanto a agência quanto a companhia aérea. Então, no caso, se entrar com uma ação por um dano moral, você poderia entrar contra as duas pessoas. E o juiz fixaria valores para cada um deles em caráter solidário, ou seja, os dois teriam que pagar, ou em caráter subsidiário, quando, por exemplo, se a empresa não pagar, a agência teria que pagar. Entendi. Aí é válida a interpretação do juiz. Sim. Bom, vamos para a próxima pergunta, então. É possível acionar a justiça no caso de as condições combinadas com a empresa não terem sido cumpridas no pacote? Com certeza, né? Se você tem algo que foi combinado e isso não foi cumprido, você não só é possível que você ingresse com a ação judicial, como é recomendável que você faça isso, porque isso pode ocasionar danos morais e danos materiais. Muito bem. Próxima pergunta, por favor. Eu gostaria de saber se existe um prazo para acionar a justiça no caso de uma desistência de uma viagem. É muito interessante essa pergunta. Primeiramente, eu quero deixar claro que o prazo é o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 27, o prazo são 5 anos. Acontece também que, e aí já aumentando um pouco para responder essa pergunta, que nos casos de cancelamento pelo consumidor, ele tem direito de recebimento do valor que ele pagou. Porém, se nós formos olhar, né, a jurisprudência do STJ, os nossos
tribunais superiores, está se admitindo, no caso, por exemplo, de pacotes de viagem, um desconto de até 20% do valor que foi pago. Ou seja, cláusulas que impedem o consumidor de receber parte do que pagou, elas são nulas. E aí já entramos no artigo 51, inciso 2 e 4 do Código de Defesa do Consumidor. Então é importante que, se houver o cancelamento, que se faça com antecedência, para que possa a empresa aérea ou a agência de turismo devolver os valores que foram pagos. Muito bem, mais uma pergunta. É possível desistir de uma passagem e ser reembolsado? Sim, é totalmente possível você desistir de uma passagem e ser reembolsado. O que normalmente é recomendável é que você faça essa desistência antes que a viagem aconteça, não é? E nesses tipos de situações também, normalmente se tem uma retenção de 5% a 10% do valor da passagem. Então, Muito respondido. bem. Agora, Sim, é a mais última uma. pergunta, né? Vamos chamar. Se eu levar um carro para arrumar antes da viagem e o serviço não for bem feito, eu posso recorrer à justiça? Pois essa pergunta também é muito interessante pelo seguinte, vamos imaginar que a pessoa levou o carro numa oficina e o serviço não foi bem feito e Deus livre e guarde, acontece um acidente durante a viagem. Nós teremos aí casos de danos materiais e danos morais também, que uma pessoa pode perder a vida e tudo mais. Ou seja, toda prestação de serviço, ou seja, aí no caso de uma oficina há uma prestação de serviço, ela tem que ter a garantia, né? A garantia é o que vai te resguardar numa circunstância onde o serviço não foi bem feito. Então, se o serviço não foi bem feito, você pode recorrer a esta empresa para que corrija o defeito. Se isso não foi corrigido, você pode trocar de oficina e solicitar o reembolso dos gastos que você fez para corrigir o problema que aquela oficina anterior ela ocasionou. Muito bem, então essas foram as perguntas dos nossos telespectadores nas ruas, mas ainda temos algumas dúvidas para a gente tirar aqui no caso. Quando se tem um dano, uma possível causa de dano moral num voo ou num passeio com um hotel e está a família toda, aquela ação que esse cidadão quer mover contra tal empresa, ela será pode ser indenizatória para o indivíduo ou para o grupo todo? Sim. É interessante essa pergunta, pastor, pelo seguinte, olha, o nosso direito é personalíssimo. O que significa isso? Que cada um é afetado de uma forma diferente pelos eventos da vida. Então, vamos imaginar que o senhor está com a sua esposa e seus 3 filhos. E acontece algo que, por exemplo, um passeio que estava combinado, a agência de turismo não foi lá buscar, e aí os meninos ficaram frustrados porque deveriam ter feito esse passeio. Ou então que você está lá num determinado local e a agência não vai te buscar, você precisa de um táxi ou de um outro tipo de locomoção para estar ali. Você e sua família podem ingressar com uma ação coletiva, mas pedindo para que os 5 sejam indenizados, ou você pode entrar com ações individuais, cada uma das pessoas seriam individualmente indenizadas. No caso dos menores, a ação, ela obrigatoriamente tem que ser interposta no fórum, e no caso dos maiores, você pode ajuizar a ação no juizado especial, que é um procedimento mais rápido, limitado a 40 salários mínimos de indenização. O ideal é que se faça as ações individuais. Por quê? Porque cada caso é um caso e cada pessoa é afetada de uma maneira diversa. Mas você pode entrar com ação coletiva também. Porque senão, às vezes, a família é toda prejudicada. Sim. E só um acaba sendo indenizado, né? Sim. Agora, doutor Okay. Irlan, no caso, por exemplo, de você contratar um hotel ou qualquer instituição e for lesada naquilo que tinha sido combinado e não foi cumprido, no caso, se essa instituição resolve te dar um agrado ou qualquer tipo de situação, qualquer tipo de atitude, ela te fala o seguinte, olha, então ao invés de pagar o valor total, eu vou te dar um desconto de 50%. Sim. Isso isenta o direito dessa pessoa de também entrar ainda com a ação na justiça? É uma excelente pergunta pelo seguinte, se você recebe este valor e assina um termo ou um documento isentando a empresa, o hotel, a agência de turismo ou a empresa aérea de qualquer responsabilidade pelo aquele fato, automaticamente você está abrindo mão do seu direito.
Porém, se você faz esse tipo de acordo e esse acordo serve para minimizar, por exemplo, os danos materiais, mas não se aplica aos danos morais, porque os danos morais são algo que você não tem como quantificar naquele momento. Você mesmo fazendo esse tipo de acordo ainda pode ingressar com ação na justiça para receber os danos morais.